Uma ótima tarde ao senhor, comandante. E é bom esse monte de picareta que está se aproveitando dos trabalhadores honestos, dos fornecedores honestos, do maior entreposto da América Latina. É bom que esses caras botem as barbas de molho, inclusive gente do crime organizado, porque o Melo não tem medo de cara feia. Até outro dia era comandante da rota e está lá com alguns parceiros dele ajudando para sanear o CEAGESP. A gente espera que isso aconteça, porque assim o Estado brasileiro não é sangrado e o alimento sem corrupção pode chegar até mais barato e vai precisar chegar mais barato à mesa do consumidor. Comandante, que denúncia é essa, comandante? Boa tarde ao senhor. Antes de mais nada, uma boa tarde, Datena. Uma satisfação novamente poder estar aqui. Estava assistindo as matérias policiais, é de arrepiar. Gostaria de estar lá na favela do Pantanal, como você estava narrando agora. A gente gosta muito disso. Mas hoje, em outra missão, sobre esses contratos aí, né? Como nós tínhamos conversado, temos contratos aí que infelizmente sempre terminam em contratos emergenciais. As licitações, por algum motivo, têm durado aí na faixa de 6, 7 meses. Até conversei com os funcionários hoje, né? 7 meses nasce uma criança. A licitação não pode demorar tanto tempo assim, né? Então, já estamos saneando esse problema e nós, num desses contratos, como eu falei, muitas pessoas denunciando e chegou a informação, ó, dá uma olhada nesse contrato específico aí. Nós fomos dar uma analisada no contrato mais a fundo, um contrato emergencial, e por incrível que pareça, constava assim, número de pessoas trabalhando, né, postos de serviço. Se constasse lá 50 postos de serviço para determinada função, é um valor de R$860 mil. O valor é mais ou menos esse mesmo, tá? Mas se eu pegasse essa planilha... Ó, você vê que é tudo número, é quase 1 milhão. Você vai ver que é tudo número alto, porque o movimento do CEAGESP só perde para a Bolsa de Valores de São Paulo. 11 bi por ano. Então você vai ver que cada contrato tem números vultuosos. O que ele está falando já chega a quase 1 milhão. Pois não, comandante, pode continuar. Então, e isso aí não é o valor do contrato, eu estou falando só de um serviço de mão de obra, onde que se você colocar lá 50 pessoas, você vai ter um valor aproximado de 800 mil. E se você, porventura, tivesse com 100 funcionários, o valor seria exatamente o mesmo. Se eu tivesse com 10 funcionários naquele dia, o valor também nunca se altera. Ou seja, nós percebemos que existe algo de muito errado nisso. E hoje nós estamos cientificando, documentando ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, nós temos uma ouvidoria, uma auditoria aqui também, para levar o conhecimento disso, porque existem indícios de crime, né? Então a gente, com a nossa experiência aí, fica bem claro que existe algo de errado, porque não é normal se de repente você contrata 10 pessoas para fazer um serviço na sua casa e aparecem 5 num dia, no outro dia vem 15 e no outro dia não vem ninguém, mas o valor continua sempre o mesmo. Então não é normal. Estou pegando o ano inteiro em que essa empresa se encontra nesse contrato emergencial, mês a mês, e vamos estar encaminhando isso a esses órgãos para que apurem esse possível indício de crime. Isso é uma obra que essa empresa faz. Claro que nem eu, nem o Belo vamos falar que empresa que é, para não entregar literalmente o ouro para o bandido. Mas se essa empresa cobra isso para fazer uma obra, chega a ser mais vultuoso ainda quanto empresas cobram para prestar serviço no CEAGESP mensalmente. É coisa de 1 milhão, coisa de 1,5 milhão por mês, 2 milhões, acho que tem até mais. Prestação de serviço natural, os serviços naturais de manutenção do maior centro hortifruti granjeiro da América Latina. Então, por mês já cobra uma grana. Aí, essas mesmas firmas vão fazer obra, né? E aí cobram quase 1 milhão e de repente tem um cara trabalhando, tem 10 num dia, no outro dia não tem ninguém, mas o 1 milhão continua lá, 800 e poucos mil continua lá. Agora, uma pergunta técnica.
Algumas dessas empresas, essa ou outras que estão sob suspeitas, estão entre empresas que financiam campanha política aqui em São Paulo ou não? Datena, isso aí vai ser investigado pela Polícia Federal, né? Eu com a experiência na polícia, eu tenho minha convicção que sim, tá? De se chegar realmente aí, quem que é a gente usa no jargão, né? Quem que é o pai da criança, né? Mas com certeza tem um final como esse que você está falando. Infelizmente é uma realidade. A gente percebe aí que a empresa aqui, que é uma excelente empresa, ontem eu fui para Palmital ver a capacidade da empresa, um centro de armazenamento lá da Atena, esse centro de Palmital, ele tem a capacidade de armazenar 100 mil toneladas de grão. Ele é o maior centro de armazenamento da América Latina, só esse centro em Palmital. E ver o milho sendo descarregado, esse milho passando por esteiras, tudo automatizado. Como é bonito e grande essa empresa, mas infelizmente nós percebemos que tem poucas pessoas, não é a maioria, uma minoria que foi colocada aí por alguns maus políticos, né? A gente não pode generalizar, como toda profissão tem bons e maus profissionais. Eu nem falo que são políticos, né? São bandidos disfarçados de políticos que se utilizam desse artifício para arrecadar dinheiro. Olha, tudo isso é para preservar o trabalhador decente do CEAGESP, aquele que trabalha corretamente para levar o alimento até você, os coitados dos pequenos, médios produtores, grandes produtores que levam o seu alimento até o CEAGESP para chegar até você. Tudo isso é limpar o que tem de ruim e que é pouca coisa, mas que leva muito dinheiro, é pouca gente ruim, mas que leva muita grana, e que a maioria das pessoas de bem sejam preservadas. Trabalhadores, fornecedores e tal, e tudo isso sendo investigado, e os ladrões, bandidos, vagabundos, traficantes colocados na cadeia, isso aí vai ser uma coisa fantástica, porque nós vamos ter o princípio de alimentação, que vai ser um dos pontos de base, porque o que tem de gente passando de fome no Brasil, e vai passar mais ainda o ano que vem por causa da pandemia e a quebra da economia, o nosso sistema de cadeia alimentar, ele tem que ser totalmente limpo para que não haja corrupção e encareça preço de produto, que é o que esses caras fazem. Esses ladrões canalhas aí que se infiltraram dentro do CEAGESP. O senhor pode me dizer quais são os principais indícios de crime que tem aí dentro? Quando o senhor fala que o crime organizado entrou aí, é PCC, e daí por diante, quais são os outros princípios de crime que o senhor observou, que, claro, vai apresentar tudo com provas, né? Se não tiver prova, não adianta nada. Bom, essa semana que passou, nós apresentamos uma amostra do tráfico de drogas, onde uma equipe de rota veio aqui e acabou fazendo a prisão de um traficante. Nós temos a prostituição, nós temos jogo de bicho, nós temos a corrupção, que ela existe aqui dentro, estamos combatendo, mas ela existe. E aí vai o recado para essas pessoas aí que estão no caminho errado, né? Sempre há tempo de mudar, né? Para Deus vai justificar, mas ainda tem tempo de mudar e se tornar, fazer uma vida melhor, né? Então, esses são os crimes que nós temos mais aqui da Atena. Eu gostaria de falar, que é muito importante, eu fui essa semana a Brasília, e fui conversar com o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. E seria impossível eu estar fazendo isso que eu estou fazendo se eu não tivesse o apoio dele. Porque essa conversa foi justamente, falei assim, Melo, você pode fazer o que você precisar, que você tem a minha retaguarda. Então, porque existe muita influência, muitas pessoas ligando, políticos, político que nunca falou comigo, tá mandando mensagem no WhatsApp, que nunca mandando abraço, saudações. Então fica até o recado para esses políticos aí.
eu costumo falar por WhatsApp, por telefone com pessoas que eu conheço. Pessoas que eu nunca vi, não precisa ficar ligando para mim não, porque não tem história. Então é muito importante essa retaguarda que o nosso presidente da República está dando para mim, senão seria impossível fazer essa limpeza que nós estamos fazendo. Eu espero que faça mesmo. Você não me respondeu uma coisa, quando você fala em crime organizado aí dentro, é PCC ou não é PCC? Temos sim. E fala uma coisa, Datena, parece incrível, né? Aquele famoso jogo do bicho. Atrás do jogo do bicho é onde se encontra a maioria dos crimes. Atrás do jogo do bicho nós temos o tráfico de drogas, nós temos mortes acontecendo. Então aquela fezinha, né, que muitos aí fazem, fazer o joguinho do bicho, quanta gente não acaba morrendo. E quem dá o respaldo para isso é o crime organizado. Tem PCC aqui dentro, né? Mas o recado a gente sempre dá. É melhor que saia porque vai ter problema sério com a gente. A gente não tolera isso aí. Água e óleo não se misturam. E eles sabem muito bem, fica o recado, né? Aqui na nossa cidade de 50 mil habitantes não tem espaço para isso. E não vamos tolerar isso aí. Ô Belo, e se um desses políticos que você não conhece está te mandando WhatsApp aí, for aí diretamente com você, você vai receber educadamente, vai assim, ó... comandante Belo, a gente não se conhece, mas eu vim aqui trazer uma caneta Montblanc, igual essa aqui do Datena, que ele está usando lá na televisão. O que você vai falar para o político, o comandante? Eu vou falar que eu estou usando a mesma caneta do presidente da República. Eu uso o BIC, Datena. Eu uso a BIC, caneta azul BIC. Né? E a gente não tolera. Eu acho que ele não vai ter a capacidade de vir fazer uma oferta dessa, porque ele não vai se dar bem. Tá? A gente, se tem alguns princípios que eu preservo, é esse de honestidade, de caráter e de lealdade. Tinha um coronel da Rota, comandante da Rota, que eu já citei, amigo de um grande amigo meu, Edgar Alcides Ortiz, que era o Abate, que o cara ia levar presente para ele. Falava assim, o que você está me dando presente aqui? Ó? Por que você está me dando presente? Eu não faço aniversário. Perguntava para quem estava, hoje é meu aniversário. O que esse cara está me dando presente? Você sai daqui, leva o seu presente daqui e vai embora. Vai caminhar aí, esse é o grande negócio. Ô Belo, tamo junto e misturado. Se precisar da gente, tamo aí, tá certo? Agora, se tiver tiroteio, você entra na frente que você tem mais experiência que eu. Eu fico atrás de você. Você entendeu? Aí eu vou ter que contar com a sua experiência. Se tiver bala, não que eu vá correr da bala, mas eu pulo atrás de você. Não, mas sem brincadeira, pode contar comigo. Vida é uma só. Abraço grande, Belo. Tomara que você coloque esses cabras no eixo aí. Pode contar comigo. Muito obrigado, Datena. Muito obrigado, Datena. E a sua ajuda aí está sendo primordial porque a gente está mandando o recado. Abraço grande ao Belo, que você viu 11 bi. São 11 bi de movimento dentro do CEAGESP. E os caras roubando, crime organizado, prostituição, tráfico de droga, PCC dentro do CEAGESP, daí por diante. E o Belo não brinca em serviço, ele vai sanear esse negócio aí. Os trabalhadores de bem aí dentro vão trabalhar muito melhor. Quem vende o seu produto vai vender muito melhor, em paz, não vai ser achacado por esse esquema de máfia. Os pequenos produtores, médios produtores vão ser protegidos. Os produtores que levam o seu produto ali não vão ser achacados, não vai ter propina, não vai ter suborno, porque esse homem aí eu confio nele. Até outro dia era coronel da Rota e bandido piava filo na mão dele.